aqui, a gente vai iniciar. Vou mostrar a estrutura que está o projeto aqui, ó. Então aqui é essa pasta Launch Panel aqui, onde está o projeto. Tem um projeto front aqui. Não separei o back-end, tá? Então eu fiz um projeto só com as rotas aqui para a comunicação das views. Então dentro das rotas aqui tem as chamadas que as views vão fazer para exibir os dados nas telas, tá? Aqui nas views tem dois tipos de painel. Tem um administrador e tem um revenda, que é o reseller aqui, ó, tá? Então aqui tem os elementos HTMLs aqui, ó, de cada página, categoria. Esse aqui são elementos em comum entre todas as páginas, que eu posso chamar em todas as páginas, eu chamo um elemento que está aqui dentro. Tá? Então são bibliotecas aqui, ó, bibliotecas Angular 1, esse aqui, tá? Menu, que o menu são comum para todas as páginas, menus, né? Então o que muda é somente o conteúdo da página em si. Os menus são sempre os mesmos. Então eu coloco dentro da pasta comum para todos. Então todos carregam essa pasta comum. Então dentro das páginas eu coloco só o que é particular de cada página. Por exemplo, aqui eu tenho a pasta Home, né, que é um dashboard. Aqui tem o footer e o header, que carrega as bibliotecas de cada página que elas vão utilizar e tal. Lembrando que isso aqui é elemento HTML, tá? São as views, que é os arquivos EJS, estão todos aqui separados. Então, beleza, essas são as views. Aqui eu tenho as rotas, os modelos, as models, né? E os services, né? Que aqui é onde está a regra de negócio. Aqui são as models, que são onde estão a configuração das tabelas de banco de dados, né? Dentro do service, eu chamo aqui a model e adiciono a regra de negócio, os algoritmos que vão fazer a tratativa de organização, consulta e alteração dos dados. Então aqui eu posso colocar que se tiver algum cálculo que eu tenho que fazer na consulta do dado, eu faço tudo aqui. A regra de negócio que tiver de customização do negócio, eu faço nessa camada de serviço aqui. Beleza? E os controladores, que é onde eu faço a configuração das funções para redirecionar para as rotas aqui, ó. Então lá na rota eu faço a chamada do caminho, né? Por exemplo, localhost / cadastro de cliente. Então ele vem aqui, chama essa create ou update aqui e faz o cadastro do cliente, recebe os parâmetros, dá um upsert aqui, se ele já existiu o registro, ele altera, se não existir ele cria. Então é isso basicamente que essa função faz, e as outras demais aqui, get all, que lista, get by ID, verifica se existe o dado, o update, e tem todas essas funções aqui. Então basicamente são as mesmas funções que são utilizadas, apenas cada cadastro, cada tipo de módulo, cada tela, ela tem suas funções necessárias, elas vão sendo aplicadas aqui e direcionadas para as rotas, que por sua vez chama o controller aqui na rota. E por exemplo, aqui eu tenho os controladores aqui, ó, as rotas aqui, né? Por exemplo, a rota vamos ver aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui o controller categoria. Controller categoria, e logo eu tenho a rota categoria também. Que o que acontece? Deixa eu trocar de lado aqui. Então aqui eu tenho a rota categoria e tenho o controle categoria. O que acontece? Eu tenho aqui o endereço da rota, categorias ADD, categoria setup, categoria list. Na categoria list aqui eu vou listar todas as categorias cadastradas, certo? Então eu vou vir aqui, eu chamei o controller aqui, que é este aqui, eu chamei ele aqui. E no list eu vou usar a função getAll, que no caso é essa função aqui, ó. GetAll. E aí ele vai retornar um array com todos os dados e vai listar aqui nessa rota, categoria list. Beleza? Que por sua vez a categoria list é chamada aqui na rota, no index, na raiz aqui. Então tem aqui categoria lists, aqui, ó, categorias route, e aí eu adiciono a rota aqui no servidor. Aí a partir daqui ele passa a rodar no meu servidor HTTP do Node. E aí pronto, eu posso passar a chamar
a rota e mandar seus respectivos parâmetros pertinentes ao tipo de dado que aquela rota está tratando. Beleza? Então aqui eu tenho algumas rotas prontas, só para demonstrar como funciona. Por exemplo, a rota categoria lists. Na verdade eu vou ver aqui o que está aqui, install list, por exemplo. Então eu tenho aqui, ó, install route. Dentro do install route eu tenho aqui, ó, install list. Então são tudo padronizado. Install list chama o controller install, que chama o get all, que traz um array e retorna nesse caminho aqui, ó, install list. Certo? Então eu venho aqui fazer uma chamada aqui do install list, né? Tenho aqui uma autenticação via barrier token, que já está sendo gerado através também de uma rota. Você chama a rota que ele retorna o token. E eu coloco esse token, faço a consulta e ele me retorna os dados de todas as instalações cadastradas. Eu tenho a instalação aqui, a instalação código 1, que pertence ao usuário 3. Tem aqui nome e endereço que ainda não foi alimentado. E tem o MAC da instalação, o IP da instalação. Tem as observações. Então vai sendo listado tudo aqui. Perfeito. Então a rota está funcionando. Aí eu passo a chamar a rota no front-end. Certo? Que no front-end é o quê? Basicamente meu HTML e meu JavaScript que manipula a tela. Beleza? Então aqui a parte do back-end, que são as rotas, toda essa estrutura que eu mostrei. Certo? Agora a gente vai para a manipulação das views, que é o front-end. Certo? O que ela faz? Ela tem os componentes aqui, os elementos e os seus respectivos arquivos JavaScript, que manipula a tela, consultando, validando dados e enviando para a API, recebendo a resposta e validando. Beleza? Então aqui, ó, vamos supor, eu tenho a tela aqui, categorias, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Então nessa tela categorias, eu tenho o HTML dela aqui, ó. Né? Aqui está meu perfil, mas isso aqui é categorias. Eu vou abrir esse sistema aqui para você ver a tela dele como que está. Vou abrir aqui. Aqui. Então essa aqui é a tela do sistema. E eu tenho aqui, ó, na verdade a categoria vai estar em administrador, né? Então se eu chamar aqui, administrador, a tela de administrador. Admin. Beleza. Aqui eu vou entrar com a senha do administrador. E beleza, vou ter aqui games e categorias e jogos, né? Então eu cadastro um jogo e relaciono com uma categoria. Né? Aqui eu tenho a categoria cadastrada, RPG, ação. Então essa é a tela de categoria. Certo? Então eu venho aqui no código, venho na pasta revenda categorias, tá aqui, ó. Deixa eu ver por que tá aqui. Ah não, perdão. Eu estou na pasta de revenda, na pasta de administrador. Então, administrador, categorias. Tá aqui, ó, categorias de games. Igual tá aqui, ó. Categorias de games. Então eu manipulo ali, do jeito que eu mexer ali, eu manipulo essa tela. Vou colocar até lado a lado aqui, para ficar mais fácil. Aí, ó. Diminui o zoom aqui. Beleza. Então, beleza. Aqui, vendo categoria de games. Categoria de games aqui, ó. Certo?
Aí está aqui Data Tables, Unit. Então aqui eu vou colocar, vou alterar aqui, já aproveitar. Colocar aqui, ó. Eu tenho o menu aqui, né? Tá aqui, ó, Games, categorias. Então eu vou colocar aqui, ó, Games. E categorias. Atualizando aqui. Então ele alterou aqui, ó. Vendo? Games, categorias, aqui para indicar aqui o diretório. Então beleza, aqui eu tenho um banner aqui, um modal que eu visualizo, o banner que está cadastrado nessa categoria. Vendo? Que eu posso editar esses dados. Então eu tenho tudo aqui prontinho, na categoria. Perfeito? Então, o que eu preciso agora? De agora em diante. Fazer essa mesma coisa nos próximos desenvolvimentos. Qual que é os próximos que eu tenho aqui? Então, o cliente fez uma nova solicitação para mim de customizações para criar mais algumas telas. Então, agora nós vamos precisar criar a tela de cadastro de planos. Certo? Então, vamos precisar cadastrar planos. Então, a gente vai criar uma tela de cadastro de planos. E como a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma nova pasta aqui, planos, e criar os seus componentes, certo? E só voltando aqui em categorias, tem vários componentes aqui. Eu demonstrei com o componente Content, que é a página principal, o conteúdo da página. Aí vem o footer e o header. O header, geralmente, eu adiciono lá os CSS, os arquivos CSS. E no footer, eu listo as bibliotecas JavaScript que é preciso para manipular a tela com o front-end, né, com os plugins que eu vou usar, qual o plugin de input que eu vou usar, se é data, input de data, input select. Então eu uso todos os plugins que eu preciso para manipular a tela aqui. E aqui eu tenho os arquivos JavaScript para setar o Angular 1, que vai me ajudar a utilizar um JavaScript mais fácil, de forma mais fácil, para manipular essa tela, de forma dinâmica. Por exemplo, eu tenho aqui um footer que vai me falar aqui o seguinte: estou chamando aqui as bibliotecas para utilizar o Angular, que é essa aqui, ó, includes na pasta comum, que está aqui, ó, pasta comum, e tem aqui o Angular, que aqui dentro do Angular tem todas as bibliotecas do Angular aqui. Então eu coloquei aqui e fico chamando aqui no footer as bibliotecas do Angular 1, de forma que ele já fica aqui. E aqui somente os arquivos do Angular que eu posso alterar na página, que são particulares da página. Essas factories são somente funções já prontas que eu posso reutilizar nas outras páginas, entendeu? Então eu chamo de factories, para resumir na história. Tanto é que aqui tem, por exemplo, ó, funções para tratar arquivo, funções para tratar data tables e úteis para tratar datas, essas coisas. Então já tem isso aqui pronto que ele vai me ajudar no JavaScript, que eu deixo tudo encaixado, encapsulado, que eu só chamo as funções que vai me ajudar. De forma que quando eu for fazer a manipulação, o código fica pequenininho, porque está tudo organizado. E aqui é o arquivo principal que eu vou usar na tela, que é o controller. Isso aqui tudo só arquivo de front-end, tá? Tá na pasta public. Como se fosse, por exemplo, eu não uso a pasta assets lá e coloco meus JavaScript lá dentro. Então a mesma coisa, só que eu coloquei a pasta Angular com os controllers lá dentro que eu vou usar para manipular os dados das telas. Então eu chamo aqui de controllers, certo? Então esse controller é categorias, ele está aqui, ó. A pasta public, na pasta Angular. Você pode ver que aqui tem a pasta templates com os plugins também do template, ó. Então tudo aqui, as pastas. Na verdade os plugins da página estão aqui, ó. Ajax, áudio, né? Tudo quanto é coisa que tem aqui, ó. Plugin de JavaScript, animation. Tudo que está sendo chamado no template básico da página. Tá? Que é aquela template pronto que a gente pega, então vem com as manipulações deles aqui. E aqui eu tenho a manipulação dos dados que eu vou fazer usando os controles e essas outras pastas, quebrando tudo que eu preciso para manipular a página e organizando em pasta. Beleza? Então aqui eu tenho a pasta, do jeito que eu tenho a pasta views aqui, ó,
admin, eu tenho a pasta views, a pasta controllers admin, porque é o que eu vou usar lá na views admin, certo? Então eu venho aqui, ó, aí aqui que acontece, tem categorias, então não estou usando o controller categoria aqui, ó, onde ele está aqui, ó. Então eu vou exibir ele do lado aqui, então eu trabalho juntamente com o HTML aqui e o meu controller aqui, certo? E onde que eu chamo esse controller aqui para ele passar a funcionar? Eu copio esse nome aqui, o controller, que é esse aqui é o formato dele aqui, tá? Depois eu vou explicar como que inicializa direitinho, mas agora você já vai trabalhar com os arquivos prontos, então eu estou te ensinando só a operar os arquivos que já existem e poder manipular os dados, fazer cadastro, CRUD, tudo, tá? A configuração do Angular, o Angular 1 para iniciar e ter todos os módulos aqui pronto, aí é uma outra história. Eu faço em outro conteúdo. Mas aqui eu já estou levando ele pronto, você vai só manipular o que já está pronto. Beleza? Então aqui eu tenho o nome do controle, tenho o nome do arquivo aqui, a localização do arquivo. Aí, como que eu faço esse arquivo passar a funcionar dentro da página? Eu abro lá a view, tem aqui a view admin, mesmo caminho, categorias, e aqui no header eu coloco uma tag aqui, ó. No body, eu coloco aqui, ó, ngapp e o nome do meu app. A partir daqui, a tela já está configurada para utilizar o Angular 1. Então, todos os controles que eu utilizar aqui dentro, que eu chamar aqui dentro, ele vai funcionar porque o app já está inicializado aqui. E na minha outra, aqui dentro, eu vou chamar todos os controles que eu precisar. Então, se eu criar mais de um arquivo controller dentro do footer aqui, ó, e chamar ele aqui, eu também vou poder manipular ele utilizando esses controles. Manipular a tela HTML utilizando esse controle. E aqui dentro do meu content, eu coloco aqui, ó, o ngController e o nome do controller, que está aqui, ó, que é esse nome aqui. Tá? E ele vai funcionar aqui desde que lá no final da página eu tenha chamado o arquivo aqui, ó, controller. Tá? Para ele poder enxergar e poder trabalhar com ele aqui, ó. Então, ngController, eu ponho o nome do controller. Eu falo, ó, eu vou usar esse controller dentro dessa div aqui, ó. Para ele, tudo que tiver dentro dessa div aqui, eu vou controlar usando esse arquivo aqui, ó. Beleza? A partir daí, eu já estou com o meu app do Angular setado no body. E dentro da div que eu vou trabalhar todos os dados, eu já setei o meu ngController. Beleza? Aí beleza, aqui eu estou dentro da div, content, que tudo dentro dessa div que eu vou trabalhar todo o conteúdo, tudo dos dados. Eu coloco aqui, renomeio aqui o título, eu vou renomear aqui, colocar categorias e tal. Coloco todos os principais aqui. Aí eu tenho uma tabela, dentro dessa tabela eu quero que seja setado o data table. Então aqui dentro lá do controle eu já tenho esse init data table, já coloco essa tag aqui. E aí ele já passa a configurar a minha data table dessa forma aqui, ó. Simplesmente eu só chamando essa tag aqui. Entendeu? Agora, essa tag aqui explica por que eu disse que tem esses arquivos a mais aqui embaixo, ó, que vão me ajudar. Então, essas tags eu configuro todos dentro desses arquivos aqui. Então, isso aqui me ajuda a trabalhar. Por exemplo, eu tenho aqui a tag data tables, que lá dentro eu tenho a configuração para eu poder estar fazendo esse serviço de chamar aqui o data table simplesmente, sem precisar fazer uma pancada de código. Simplesmente com isso daqui eu já inicializo um data table com dados dentro aqui, ó, paginando e tudo, mostrando tudo certinho aqui, ó, exibindo dados, né, quantidade de dados, tudo certinho, certo? E lá, aí é o seguinte, aí dentro do meu controller eu vou fazer as consultas, vou fazer manipulação de dados, por exemplo, aqui eu tenho a função list, eu uso o scope list. Esse scope list é uma função que, ao ser chamada, ela vai atualizar a tela e inicializar a variável categoria list, que é um array, e vai fazer uma consulta no meu back-end, na minha API, na rota categorias list, que nós falou anteriormente, lembra? Né? Dentro dessa página eu tenho um token setado, na seção que o usuário está logado, o usuário tem um token, que eu preciso para me identificar, para eu poder utilizar a API, porque, por exemplo, pessoas de fora
não pode acessar esses dados. Então só eu. O que, que vai me garantir que somente eu vou acessar esses dados? O token. Tá? Sem o token ele não dá permissão, a API não vai dar permissão para ter esse acesso, esses dados. Então eu vou fazer uma chamada HTTP post, né? Na rota categoria list para me retornar um array de todas as categorias cadastradas. Uma vez preenche, aí aqui ela vai preencher com o resultado dessa categoria, ela vai preencher essas categorias list, que por sua vez, uma vez preenchido, eu venho aqui no HTML, dou um ng repeat dentro do meu categoria list que eu acabei de consultar e preencher, tá? E dizer que a variável item descreve cada item que está dentro desse array e faz um laço e coloca esse dado em cada linha da minha tabela na sua respectiva coluna. Então ele vai fazendo um laço, preenche uma linha. Aí na coluna ID da categoria, título e descrição. Aí ele faz outro laço, aí gera outra linha, ID da categoria, título e descrição. Então aí ele preencheu aqui. Então você tem dois registros no banco de dados. Então tem aqui o ID1 e o ID2. O primeiro título é RPG, o segundo é a ação. Então se eu fizer outro cadastro aqui, ele vai criar outra. E aí ele vai chamar aquela função de novo, vai gerar, preencher o array. Aí o controller vai fazer o laço aqui no HTML e vai exibir aqui no meu DataTables os dados. Ok? Então basicamente é isso. Para cadastrar, aí eu separei aqui, tem um content. E para cadastrar eu criei, como eu cadastrei aqui numa model, tá vendo que isso aqui é uma model? Então eu organizei, separei uma pastinha que só vai ter model. Então eu tenho a model de formulário de cadastro, que é essa model aqui, ó, FRM model. E essa model está sendo chamada aqui dentro, ó. Vou mostrar bem aqui, ó. Eu preciso integrar todos os arquivos HTML se ajuntarem. Mas como eles estão separados e quebrados aqui, eu tenho que juntar eles em algum lugar. Então aqui eu dou um include e chamo a modal e dizer que ela faz parte dessa página. Aqui eles estão todos quebrados, mas através desse index aqui, ó, eles se juntam todos e viram um arquivo só HTML na hora da renderização no browser, ok? Então aqui eu estou chamando a modal, essa modal de cadastro aqui, para eu poder manipular ela. Então uma vez ela estando na tela, ela tem um ID, de forma que eu posso chamar no HTML esse ID, dá um show e ele abre a modal aqui para mim. Aonde que está isso? Aqui, ó. Aqui nessa função ação, que eu mando aqui a ação, e o item, se caso tiver item para ser setado dentro dessas inputs aqui, ó, se tiver dados, eu mando esse item. E aqui, por exemplo, edit, ele vem aqui, pega o item, pega a modal, dá um show na modal e se tiver dados, ele preenche o arquivo para mim, dessa forma aqui, ó. Olha lá, ele preencheu. Por quê? Porque ele mandou os dados nesse item para um parâmetro aqui na função ação. Certo? Então, ação, item. Se não tiver item, ele só abre a página para me cadastrar com os campos vazios. Que no caso é aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó, DD. Então, aqui ele só abre. Eu coloquei um switch aqui. Dependendo da ação que eu digito aqui, ele vai falar, não, ele quer cadastrar. Então, limpa a variável formulário da categoria e abre a modal. Exibe a modal. Beleza? Então, a modal está aqui. Eu criei o formulário. O formulário tem a tag form aqui, ó. Como é que eu vou chamar a função ação, que é essa daqui, ó, para fazer o cadastro? Porque ele tem que chamar a função ação, enviar a ação de cadastro e os dados do cadastro. Vai chamar aqui, ó, ação upsert aqui, ó. Vai fazer esse processo aqui. Então, aqui, ó, ng submit, que na hora que apertar o botão submit, ele vai chamar variável ação, que vai indicar que vai ser executado um upsert e não vai precisar enviar nenhum dado, porque o dado já está dentro da variável form aqui, ó, que eu estou chamando o ngModel e apontando cada variável onde os dados vão ser do input vão ser armazenados.
FRM categoria na descrição, FRM categoria no título. Então isso aqui é um objeto que está sendo preenchido. No final desses objetos totalmente preenchidos, eu dou um submit, aperto o botão, que no caso é esse salvar aqui, que de forma que ele preenche os dados para mim. Estratégia, né? Teste de desenvolvimento. Então ele preencheu aqui para mim. Eu preenchendo aqui, eu vou até fazer um teste aqui para você ver. Ó. Eu vou pegar o objeto categoria e vou colocar aqui para a gente ver o conteúdo que está sendo digitado dentro dele, para você ver que ele está preenchendo um objeto. Esse objeto vai ser enviado na API e cadastrado lá nas rotas. Nada mais que isso. Então ele é um HTML, mas o HTML está sendo usado para preencher o objeto. Certo? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, título, estratégia. Olha o objeto sendo preenchido lá, ó. Aqui, ó, teste de desenvolvimento. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho um objeto preenchido. O que eu vou fazer agora? Eu vou apertar o salvar. Quando eu apertar o salvar, ele vai chamar a função ação, indicar qual é a função que vai ser executada, que é um upsert, que é um cadastro ou uma inserção. Aí ele vai entrar aqui, nesse upsert, ele chama na ação aqui, a ação upsert. Ele vem aqui e faz a chamada HTTP através da função que eu já tenho pré-pronta aqui, ó, que vai executar um post na categoria setup, certo? E aí, aqui na categoria setup, ele vai lá na API, ele vem aqui na rota, ó, categoria setup, o objeto está preenchido. Então ele vai vir aqui na rota, aqui ó, categoria setup, ó. Categoria setup, então ele vai chamar essa função aqui, ó, create ou update. Uma vez aqui, ó, create ou update, ele vai entrar aqui, ele vai pegar os parâmetros que está sendo enviado desse objeto e vai listar aqui, ó. Se existir um ID de categoria, ele vai alterar o dado. Se não existir, ele vai formar aqui e criar um novo. Então ele vai vir aqui na função upsert do categoria service, que vai manipular a model, que a model manipula a tabela do banco de dados. Vai pegar os parâmetros, que são esses que estão preenchidos no objeto. Vai ver que não tem nenhum parâmetro de condicional para encontrar ninguém, para filtrar nada. Então ele vai inserir e criar um novo. Então ele vai dar um salvar aqui, ó. E ele está aqui, ó, a estratégia salvou. Se eu editar ele agora, ele vai ter um ID aqui, ó. Então, se ele tem um ID, ele vai fazer uma atualização. Vou colocar aqui, estratégias. Aí ele salva e edita lá, estratégias. Ele não criou um novo, ele alterou o atual. Então, você viu que está bem prático. Entendeu? Então, o serviço é esse. Eu vou criar telas e manipular usando o Angular 1 com um JavaScript, um framework de JavaScript para facilitar a manipulação. E vou criar as telas e alterar essas telas. Por exemplo, eu vou criar aqui uma tela. Eu estou precisando criar agora uma tela chamada, deixa eu ver aqui, cadastro de planos, certo? Então, qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Então, eu vou criar aqui uma tela, eu vou copiar, por exemplo, eu vou copiar aqui, ó, essa pasta categorias. Porém, esse cadastro de planos é dentro do revendedor, se reseller aqui, revendedor em inglês. Então, eu preciso criar aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar uma pasta dessa aqui que está pronta, vou pegar essa installs aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui dentro. Por quê? Porque eu já vou usar a estrutura dela pronta. E vou renomear e colocar aqui, ó, planos. Beleza? Vou fechar esses outros aqui. Planos. Beleza. O que eu preciso para que, dentro do que eu já expliquei até agora, o que eu preciso para que esses planos aqui funcionem? De maneira esperada. Primeira coisa, eu vou criar os arquivos JavaScript que vão manipular essa tela.
Onde está? Aqui no footer, está direcionado aqui. Como eu fiz uma cópia do install, o que vai acontecer aqui? Ele vai estar com o controller install configurado aqui. Então o que acontece? Eu tenho que ir lá criar esse arquivo e direcionar ele aqui. Então onde está esse arquivo? Dentro da pasta public, Angular, controllers, revenda, installs. Então aqui, ó, tá vendo que está esse arquivo? Então eu vou fazer uma cópia dele. Deixa eu ver aqui as funções que está aqui. Beleza. É isso mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta. Planos. Certo? Eu vou fazer uma cópia desse arquivo. Vou colocar ele aqui. Vou renomear. No caso aqui vai ser planos. Planos controller. Perfeito. E aqui eu vou alterar o nome também. Importantíssimo aqui, tem que estar igual. Planos. Planos controller. Perfeito. Então eu já tenho o arquivo criado aqui. O que eu vou fazer? Agora eu volto lá nas views, no meu footer da pasta planos, e venho aqui e altero aqui, porque eu não estou usando mais a pasta installs, eu estou usando a pasta planos. E o arquivo não é o installs, é o planos controller. Perfeito. A partir de agora ele vai chamar. Tá pronto? Não. Ainda não. Por quê? Porque eu tenho que pegar aqui o nome que está aqui dentro do arquivo. É esse nome aqui que é utilizado, não é esse nome do arquivo, para me apontar lá dentro do HTML da página planos. Eu preciso vir aqui, abrir o content, e aqui não tem o ng controller, então eu vou tirar o controller install e falar que é o controller planos, né? Que é esse aqui, ó, esse nome aqui. Perfeito. Agora, tá pronto? Não, porque eu não tenho como chamar, ainda não tenho a rota para chamar essa página. Eu não tenho ela ainda, eu tenho que ir lá eu tenho a pasta com os arquivos HTML dentro, porém meu servidor ainda não sabe que ela existe, ele não está chamando ela ainda. Então eu tenho que ir aqui em rotas. Aqui em rotas eu criei um arquivo só para tratar páginas, que é as páginas admin e as páginas de revenda. Então está bem organizadinho. O resto aqui são APIs e back-end. Então eu venho aqui na página revenda, né? Preciso criar, deixa eu ver aqui. Eu preciso criar uma função que vai chamar a pasta revenda, a pasta de planos. Aonde que eu faço isso? Dentro do controller aqui, ó. Controller, páginas do revendedor, que está aqui no controlador. Eu vou aqui em definição e está aqui, ó. Tá vendo? No controlador eu tenho um controller também das páginas do administrador e do revenda. Então eu tenho uma função para chamar cada página. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, copio essa função do home aqui e renomeio. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, plano, né? Planos. E aqui eu coloco a pasta que está os meus conteúdos HTML do plano. Então tá aqui em planos. Então eu venho renomeio aqui, ó, reseller. Aqui, ó, reseller. Planos. Planos index. Beleza, vai chamar aqui, ó, planos index. Perfeito, já está chamando a página. Tá pronto? Não, porque eu tenho que vir aqui no... Eu estou no controlador, né, da página. Agora eu preciso vir na rota da página. Então, pages, reseller, route aqui, ó. O que eu vou fazer? Agora, eu vou vir aqui, ó. Como eu estou chamando o arquivo aqui e as suas funções. Então, aqui tem as funções, ó. Perfil, configurações e agora eu vou colocar os planos.
planos. Perfeito. Agora, essa função planos chama a página planos aqui, perfeito? Mas aí eu preciso criar a rota. Quando eu digitar no browser, o que eu vou digitar no browser que vai chamar essa página? Então eu venho aqui, posso digitar e posso copiar para andar mais rápido. Colo outra chamada de rota aqui e aqui eu coloco, ó, reseller planos. E o que vai chamar? A função planos. O que essa função planos vai fazer? Chamar a página onde está localizado o meu HTML da página planos, que é aqui dentro dessa pasta planos, dentro da pasta views, dentro da pasta reseller, que é revenda. Perfeito. E agora? Bom, agora eu venho aqui, ó, meu servidor está rodando, tanto é que a página aqui está rodando, então eu preciso fazer o que? Reiniciar para que as alterações que eu fiz entrem em vigor, certo? Então aqui eu uso o PM2 para deixar rodando o projeto, tá? Porque, por exemplo, eu posso usar Node Start aqui, por exemplo. Mas como eu preciso, quando eu coloco em produção, para não ficar iniciando ou desligando, eu uso o PM2 para deixar ele sempre, o projeto sempre rodando. Só isso, tá? O PM2 é só para isso. Então eu vou dar um PM2 stop all, né, para parar todas esse aplicativo que está rodando. Eu quero que pare ele, que eu quero startar ele manualmente. Então eu vou vir aqui no meu package JSON e ver qual que é então está aqui no start, ó, tá? Então eu vou dar um npm start, que é para rodar a aplicação com as alterações que eu fiz. Como eu tenho a rota já funcionando, aqui, ó, beleza, está rodando. Então eu vou pegar aqui, ó, a página de revenda, tá vendo? Reseller. E em vez de colocar dashboard aqui, o que eu vou fazer? Digitar a minha rota planos, para ver se ela está funcionando. Beleza, ele já está rodando. Não está inicializado, porque eu fiz uma cópia da pasta clientes e tal. Então agora eu vou alterar esses dados com os dados dos planos que eu vou criar. Então, mas já está funcionando aqui, ó. Se eu der um inspecionar elemento, eu já vou ver que o meu controlador já está funcionando aqui, ó. Aqui, ó. Inspecionei elemento, vem aqui em códigos, no Angular, eu vejo que já está apontando aqui o meu arquivo. Não, ele não está exibindo aqui tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui no meu footer, né? Na hora de chamar. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Dentro aqui do planos. Ah, tá. Então o planos tem que estar aqui dentro de reseller, né? E eu coloquei fora. Só isso. Então agora eu vou atualizar aqui a página. Então agora aqui o plano está dentro de reseller agora. Planos dentro de reseller. Beleza, vamos inspecionar de novo aqui. Ver na pasta resource. Vou atualizar aqui a página. E ainda não está exibindo. Então vamos ver o que aconteceu aqui na pasta footer, que é onde está chamando planos footer, né? Que é onde está chamando o controlador. Então reseller planos. Vamos ver o que aconteceu, o que está errado. Planos controller. Tudo certo. Planos controller. Então aqui ele não está exibindo, né? Atualizar a página novamente aqui. Angular.
controller. Então não está aparecendo aqui ainda. Então significa que ele não está chamando um arquivo. Então tem algo errado. Vamos ver aqui o que está exibindo aqui de erro. Launch Angular JS. Ó, ele está exibindo aqui, o arquivo está certinho, mas ele não está, ele está bloqueando, o browser está bloqueando. Né? Que ele está falando aqui isso. Planos controller. Deixa eu ver aqui o nome se está ok. Então vou aqui no footer ver. Vou pegar o nome controller. Planos controller. Vou colar aqui porque eu digitei, né? Vai que eu digitei algo errado. Vamos ver aqui. Então, por algum motivo, o browser está bloqueando o script. Perfeito. Agora ele exibiu. Beleza? Então aqui, ó, se eu der um inspecionar elemento e vim aqui no código, então era a nomenclatura do arquivo que estava errado. Eu venho aqui em Angular, Controller, e está aqui, ó, planos, a pasta planos e o plano dentro. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou manipular esse arquivo aqui para eu poder tratar os dados do plano, da tela do plano, beleza? Então aqui, ó, ele está chamando os dados do cliente de instalação porque eu fiz uma cópia do cliente de instalação, mas agora eu vou alterar isso, tá? Então eu vou dividir o vídeo em duas partes para não ficar muito longo. Na próxima eu vou demonstrar agora fazendo manipulando os dados da tela do plano.